Olá pessoal, eu sou Andréia Fávaro e hoje estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência de um treinamento que eu fiz com o Dr. Augusto Cury. O propósito do treinamento era nunca desista dos seus sonhos. E aí ele deu um show, né? Uma aula de padrão da mente, né? Que é a especialidade dele, é estudar a mente. Ele fala que ele estuda a mente além da ciência. E aí eu achei muito interessante, por isso que eu quero compartilhar com vocês. Vou tentar resumir, né, 2 dias de treinamento em alguns minutos, então é mais para vocês terem uma noção do que se trata. Já vou tentar passar algumas dicas que ele mesmo deu e qualquer coisa também estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar. Ele começa falando que a questão da mente, ele não fala em padrão consciente e inconsciente, né? Ele fala de linguagem, tipos de linguagem. E aí ele fala que a gente tem a mente, aliás, o pensamento dividido em. Eu até anotei aqui, porque é tanta coisa para falar que eu vou acabar esquecendo. Existem dois tipos de pensamento: o pensamento lógico linear, né, o dialético, é o pensamento que lê sinais, que é o que a gente usa para conversar, dialogar, debater alguma coisa. Então seria, do meu ponto de vista, o lado mais racional mesmo. E o pensamento antidialético, que é o quê? Ele não usa nenhuma lógica linear. E ele também não lê símbolos, não é aquela coisa que você bate o olho, já interpreta e de repente já joga uma informação. Ele é descrevido pela imaginação, né? Aquilo que você consegue imaginar e criar. E aí, assim, a partir desses pensamentos, nós temos na nossa mente, ele chama de janelas killers, né? Ou duplo P, como eu até anotei aqui. Que são o quê? É como se tivessem gavetas de memórias, né? Onde a gente registra tudo que a gente vive. Inclusive, as killers são especificamente as janelas traumáticas, de uma energia mais densa, mais negativa. E aí, assim, nós temos essas janelas killers, nós temos as janelas lights ou saudáveis, que é onde a gente registra as informações saudáveis mesmo, né? Mais positiva, que nos motiva. Essas são as janelas lights. E nós temos as janelas neutras, que é a maior parte, que é tudo o que a gente vive, tudo que a gente faz, que não tem muita interferência, nem física, emocional, mental, são situações rotineiras, né? Que a gente meio que liga no automático. Essas são as janelas neutras. E aí, assim, ele explica um processo mental onde a gente vive no automático, né? A mente, ela tem um processo de resposta de 5 segundos. Então, tudo que acontece com a gente, em 5 segundos, a mente tem um gatilho de memória, né? Então, por exemplo, você viu uma situação, de repente já disparou um gatilho para a mente algo similar que você já tenha vivido. Ela vai acessar através de uma âncora essa janela killer mais próxima dessa informação. E aí ela gera um circuito fechado na mente, porque quando ela ativa essa âncora, ela seleciona esse fato e coloca no automático para que você reaja de acordo com essa janela traumática que você tem. Então, assim, todas as nossas ações, elas são comandadas pela mente, né? De uma forma, quando a gente responde alguma coisa em menos de 5 segundos, não foi o seu eu criativo, não foi o seu lado antidialético que respondeu, foi o seu lado linear, automático da mente. Então, ele fala que é muito importante que a gente tenha a compreensão disso para saber que a gente é conduzido por essas informações, né? Então, ele comenta que a gente na mente é como se tivesse um biógrafo. Ele fica lá registrando tudo que você vive, mesmo que você não queira. Inclusive, principalmente, os traumas, bloqueios, medos, ações negativas, tudo aquilo que te limita, formando então essas janelas killers. E aí, assim, quando a gente tem a compreensão de que tudo que a gente faz é uma resposta automática da mente de acordo com tudo que a gente vive, a gente começa a ter
mais ou menos uma clareza que o poder ele tá nas nossas mãos, né? Então, a partir do momento que eu entendo esse mecanismo, eu vejo que muitas das coisas que eu sinto, falo ou vejo, estão no automático. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me disciplinar e eu consigo, de fato, poder mudar isso. E aí ele fala muito da questão que é a gestão emocional, né? Que quando a gente consegue fazer essa gestão das nossas emoções, a gente se coloca como piloto da nossa vida, né? A gente não deixa que a mente seja o piloto, né? Que a mente ela é apenas o copiloto. E aí, quando você consegue ter essa clareza de colocar o seu eu no comando da sua vida, através da gestão das emoções, você consegue fazer a sua história de acordo com aquilo que você deseja, com aquilo que você acredita. E aí, ele dá uma dica de como a gente pode fazer isso, né? Eu tô tentando simplificar ao máximo aqui tudo que eu vi, né? Mas eu acho que já dá para ter uma noção. Qualquer coisa a gente pode se falar também e ver, tentar esclarecer isso, algumas dúvidas. Então, a ferramenta que ele sugere para dominar a mente é o DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Ele fala que todas as vezes que a gente tiver um pensamento, que é aquela vozinha que fica lá na mente falando o tempo inteiro, você tem que fazer isso, porque a pessoa tá fazendo aquilo, e você fica lá com aquela voz. Uma dica até que eu esqueci de falar, todo pensamento ele é virtual, ou seja, ele não existe, ele é uma criação da sua mente. Você dá poder para que ele se manifeste ou não, né? Então, quando eu começo a entender isso também, é outra chave super importante, porque você para e analisa, fala, poxa, o que eu tô criando? Será que de fato é tudo isso? É onde vai entrar o DCD que ele falou, né? Então, a partir do momento que vem um pensamento, o que você tem que fazer? Você começa a duvidar dele. Será que é isso mesmo? Será que por exemplo, eu quero mudar de emprego. Aí vem lá a vozinha na mente. Mas será que você é capaz? Mas você vai trocar o certo pelo duvidoso? E aí a vozinha fica lá, alimentando todos os seus medos de acordo com as janelas killers que você tem. Mas foi tão difícil você conseguir esse emprego, agora você quer trocar, né? E aí que tá? Quando vem essa vozinha, você vai ter que trazer para esse DCD. Então você começa a duvidar. Mas por que será que eu não posso? Por que será que eu não tenho capacidade? Será que eu não mereço ser feliz no outro emprego? Será que, de repente, o outro emprego não vai me abrir novas portas e eu saia dessa rotina, desse conformismo e realize algo que eu realmente gosto de fazer? Então, assim, veio o pensamento que você não quer, que é uma projeção da sua mente de acordo com aquilo que você vive, você tem que questionar. Então, você esgota todas as possibilidades questionando, né? Todos os porquês. Depois que você fez isso, você critica esse pensamento com o seu lado racional aí, digamos. Então, você vai falar assim, eu tenho capacidade sim. Quem falou que eu não tenho? Por que eu não posso tentar? Então, além de duvidar de tudo aquilo que você, dessa voz que veio, você vai criticar de acordo com o seu lado racional. E depois você determina que quem tá no comando da sua vida é você e não a sua mente. A sua mente ela só faz parte de você, mas quem tem que controlar a sua vida é você. Então, todas as vezes que vier um pensamento negativo, ruim, que te limite, que te sabote, você tem que fazer esse questionamento, porque quando você questiona, você coloca na consciência, você traz do inconsciente para o consciente, você abre novas janelas lights, e assim você vai ganhando motivação, e assim você consegue superar os seus medos, seus bloqueios, seus traumas. É simples? Não. É muito, digamos que é complexo, mas é possível de fazer, e é treino, a gente tem que treinar. E assim, ele até fala aqui, eu até anotei, que um dos grandes sabotadores dos sonhos é o medo, né? Da gente não conseguir. E os sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Então, assim, se eu quero uma mudança na minha vida, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me disciplinar a fazê-lo. E só tá nas nossas mãos, né? A gente às vezes fica esperando do outro, tentando, se o outro me desse a oportunidade. Não, tá nas suas mãos. Você tem que realizar, você tem que se disciplinar. Então, assim,
dentro dessa ferramenta é bem interessante. Então, no ápice do seu medo, daquela voz que vai te limitar, ter o autocontrole de começar a se questionar, começa devagar, pega um tema por vez, sei lá, um medo que seja mais simples de lidar e vai fazendo esse processo, até você conseguir trazer para todas as questões que vêm da sua mente. E assim, com o tempo, você vai conseguir determinar para tudo na sua vida e se colocar como piloto da sua história, né? Esse foi uma das dicas assim mais fantásticas lá que ele pôde dar e tem muita coisa além, né? Para nossa compreensão, ele deu muitos exemplos, só que eu não vou poder citar aqui porque senão a gente vai fazer um vídeo aí de pelo menos 1 hora. Mas enfim, outra dica importante que ele deu: o silêncio proativo. Nunca responda algo em menos de 5 segundos. Por quê? Senão você vai entrar naquele padrão. Dispara um gatilho, ativa uma âncora, acessa uma janela killer e tem uma resposta automática, com base no seu banco de dados, digamos assim. Então, sempre que te fizerem uma pergunta, uma ofensa, uma agressão, o ideal seria esperar os 5 segundos. Você respira, silencia e depois você dá a sua resposta. Quando você silencia no momento de agressão, por exemplo, é agressão verbal, né? Não física, porque às vezes não dá tempo. Mas você já desarma o outro, a mente do outro, porque ele já vem com um padrão de agressão. Então, você fazendo esse desarmando através do silêncio, você já quebra um monte de informações e já fecha algumas janelas. Agora, se você responde rápido, já dentro desse padrão automático, você estiga mais o outro a reagir, né? E aí a gente acaba entrando num mecanismo de resposta que é instintivo, digamos meio que animal, sem raciocinar, né? Você age pelo impulso, pelo instinto mesmo. E aí acontece tantas coisas bárbaras que muitas vezes a gente vê. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer outros, tentando complementar algumas outras coisas que eu achei interessante. A dica de hoje desse é então observar. Primeiro, entender que o pensamento é algo virtual, você cria, ele não existe, são bases de informações que você tem registrada de acordo com a sua vida, então cada um vai ter o seu, ninguém é igual. Quando eu compreendo que o pensamento é virtual, para que eu vou ficar sofrendo e imaginando coisas? Então se discipline. Vem um pensamento que você não quer, lembra lá das janelinhas. Putz, tem alguma coisa por trás disso que tá me fazendo pensar assim. Questione, duvide, critique e determine. Essa é a regra. E tentar nunca responder as coisas antes de 5 segundos. Né? Então, só de fazer isso, você já vai quebrando padrões automáticos da sua mente e vai se colocando no controle, né? Então, treinem bastante, tentem trazer isso com um pouco mais de sentido para a vida de vocês, observem mais, né? Observe a vozinha que fica aí falando na mente de vocês e entenda que não é vocês, são só padrões de repetições de algo que vocês já viveram. Então, pegue lá desde o momento, digamos ainda mais além, né? Desde a gestação da sua mãe, né? No caso, as informações de coisas que ela já sentia, você já sentia também, tá tudo registrado aí. Esse biógrafo é infalível, ele registra tudo, tá? Observe-se mais, muito cuidado com a mente, tentem dominá-la, coloque vocês como autor da história de vocês. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Namastê. Até a próxima.